19, o verso 17. E levantando ele as costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Queridos, eu quero rápido falar sobre as três fases da cruz de Cristo. E na verdade era a nossa cruz, mas ele carregou. E quando olhamos para a cruz que Cristo levou, nós só temos uma visão muito curta, porque vamos ver a partir de que ele recebe esta cruz nos seus ombros. Mas na verdade, muito antes, ele carregou essa cruz em seus ombros. Então, nós temos que entender que essa cruz de Cristo começou desde o seu nascimento. É ele abrindo mão da sua vontade. É ele abrindo mão da sua glória. É ele nascendo e vivendo na face da terra, mas se conservando para ter condições de ir à cruz do Calvário, que era o desfecho final. Então, Jesus viveu não a sua vontade, ele viveu a vontade do Pai. E ele se preservou, porque o cordeiro na antiga aliança, para ser sacrificado, ele tinha que ser perfeito, não podia nem ter uma manchinha. O cordeiro que era oferecido em holocausto, o cordeiro, ele era averiguado pelos rabinos, pelos sacerdotes, antes de oferecer o holocausto, se tinha habilidades para ser sacrificado. Então Jesus viveu também se cuidando. Ele não viveu a sua vida, ele viveu a vida que o Pai determinou para ele. Para quê? Para ir para uma cruz. E ele disse, Marcos, capítulo 8, verso 34, ele vai dizer: quem quer seguir, negue-se e tome a sua cruz e siga. Veja que o mais difícil não é pegar a cruz, o mais difícil é negar-se a si mesmo. Porque pegar a cruz e seguir é viver se conservando, mas negar-se a si mesmo é o mais difícil. E esse tem sido o grande problema da raça humana, e principalmente de nós que se dizemos cristãos, é viver a vida que Deus quer que nós vivemos. Nós vivemos a nossa vida, do nosso modo, da nossa forma de interpretar. Mas assim como Jesus abriu mão da sua vida para ir para uma cruz, substituindo a mim e a você, ele está dizendo: eu tenho uma cruz para vocês também, e é para vocês viverem se preservando para mim. Só que ao invés de ir para uma cruz, ele está nos oferecendo um céu. Olha a diferença, meus queridos. E tem muita gente que ainda acha difícil, tá? Tem muita gente que não quer abrir mão do seu eu. Não, eu vou viver do meu jeito. Mas se o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, abriu mão da sua vida, e quantas vezes ele disse: eu não faço a minha vontade, mas a vontade de Deus. Ele viveu no meio dos corruptos, mas não se corrompeu. Ele viveu no meio dos mentirosos, mas não mentiu. Ele viveu no meio dos traidores,
inclusive um era discípulo dele, mas não traiu. Ele viveu no meio de uma geração perversa como eu e você vivemos, mas ele se permaneceu santo, porque ele tinha um alvo. O alvo de Jesus era a cruz, e o alvo nosso, meus irmãos, é o céu. O problema é que temos com o alvo equivocado. Corremos para tantas coisas nesta vida, mas nunca é o alvo, é o céu na maioria das vezes. Fizemos a nossa vontade, vivemos do nosso jeito, nos comportamos do jeito que nós queremos. E às vezes é preciso nós fazer uma reflexão para nós e dizer: Deus, eu não aceito viver do jeito que eu estou vivendo para lhe adorar. É preciso esse desafio, né? Hoje é um culto que lembramos a sua morte e a sua ressurreição, mas também a sua volta. E nós vivemos as vésperas do arrebatamento, e a igreja, na maioria, quando falo não todos, mas numa totalidade, está adormecida a respeito do arrebatamento da igreja. Nós vemos os sinais falando, o aperto das nações. Nós vemos, meus irmãos, catástrofe, a natureza clamando, falando o que nós não estamos falando. E precisamos entrar em ação. Há uma cruz para nos manter neste mundo mais conservados, para poder herdar o céu. Jesus, meus irmãos, nessa conservação, ele se cuidou diariamente para morrer numa cruz. Agora nós achamos tão difícil nos cuidar na presença de Deus para herdar o céu. Veja o problema, meus irmãos, que nós temos. Falava esses dias na TIC que o problema nosso hoje não é mais dinheiro, embora alguns não tenham, mas a maioria, alguns têm alguns centavos no bolso. Mas o problema é que nós não podemos dizer que, como Pedro disse, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nós podemos dizer: eu tenho Jesus na minha vida, levanta e anda. Eu tenho Jesus na vida, você está curado, você está liberto. Meus queridos, eu creio que o coxo tinha mais dinheiro do que Pedro, porque ele estava à porta